Salve a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog A Sua Igreja. Quero agradecer as muitas visitas ao nosso blog. Você pode estar acessando nosso blog asua-igreja.blogspot.com. Estamos aí, né, porque vamos falar sobre os ataques, né, a irmã Dayana, né. A irmã Dayana, ela foi fazer uma conversa com Deus, falando o que está acontecendo nas igrejas, né, e ela está sendo alvo de muitos ataques, né. Aí eu tive acesso, né, às mensagens que mandam para ela, né, que não é ali postado na página do Facebook, mas é fora, né. Eu queria aqui dar uma rápida lida para vocês do que chamaram a irmã Dayana, né. Então quer dizer, nós somos do diabo, nós somos pessoas que estamos fazendo a vontade do diabo, nós que estamos atacando as igrejas, nós temos feito o que Jesus falou, né? Falar abertamente, né? O que a gente lê, que é a vontade dele, a gente gritar nos telhados, né? Chamaram ela de sem vergonha, né? Chamaram ela de... disseram que ela está ferrada, filha do diabo, escrava do diabo, e falaram infeliz e suja. Gente, olha, não é a primeira vez que isso acontece, né? No nosso blog já passei por isso, estava conversando com ela, porque as pessoas não querem ouvir a verdade. Mas essas ofensas, né, até são bem pesadas assim, né? Sendo que nós estamos mostrando na palavra de Deus o que foi que ela postou, que ela estava ali falando para Deus, né? Ela falou, olha o que estão fazendo. Vou até colocar a foto que eu usei muito no vídeo. É isso aqui, ó. É um bazar, né, que está sendo, vai ser feito e vai ser muitas vezes feito na igreja da Assembleia de Deus do Ipiranga, né, do Ministério Ipiranga. Só que o que acontece, gente? Nós que buscamos a Deus, Jesus, ele entrando, né, em Jerusalém, ele deu de cara com pessoas que estavam vendendo e comprando, fazendo um comércio dentro da casa de Deus, né? A palavra de Deus, ela mostra o que Jesus ele fez. Nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, foi o que a irmã Daiane fez, e ela está sendo alvo de ataques. Olha o que diz a palavra de Deus. E entrando Jesus no templo, é em Mateus 21, 12 e 13. E entrando Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós as tendes convertido em covil de ladrões, né? Então o que acontece? É o que estamos pregando, né? Dizendo que não pode se vender nada dentro da igreja, que a irmã Daiane fez, né? Então, e que estão indo para São Paulo, né? Na sede, né, da Ipiranga, porque ela está ferrada, né? Veja bem, gente, nós pregamos aqui a palavra de Deus, nós trazemos a palavra de Deus. Eu passei por isso, eu estava até conversando com a irmã Dayana. Vou até ler para vocês aqui, ó, um boletim de ocorrência de 2014, 4/4. Olha a espécie, né, que ele é. Ele é de ameaça e injúria. Está aqui, ó. Vou ver se eu coloco no DVD que a gente evangeliza. Presente nesta unidade policial, a vítima, informando que na data de ontem, pessoa, né, do Ministério Bom Retiro, situado na Avenida Expedicionário Brasileiros, onde eu mesmo ofendi a vítima de burro, jumento e ainda o ameaçava, dizendo que iria agredi-lo, né, e que era para ele orar para não encontrar ele. Relata a vítima que tal fato se deu em função de um vídeo que a vítima postou em seu blog, que tratava a respeito de vendas que acontecem dentro das igrejas. Você vê como que os pastores não gostam, e as pessoas que estão dentro da igreja ligadas ao ministério, de alguma maneira se beneficiando, que falem sobre vendas. Jesus, ele passou por isso, gente, tramar a morte de Jesus Cristo por causa disso aí. As vendas que acontecem dentro da igreja, fato, né?
já que a pessoa não gostou, né, está escrito no boletim de ocorrência, não gostou, já que as vendas também acontecem dentro da igreja dele, nada mais. Então está aqui o boletim de ocorrência, está assinado, tudo aqui na cidade de Itatiba, né? E aconteceu com a irmã Dayana muitas, vou virar um pouquinho para cá a câmera, muitas palavras, né, ofensivas, né, a ela, e está aí provado também, né, o que estão fazendo. Então, gente, não está escrito na palavra de Deus que Jesus, ele entrou, nós colocamos até um trecho do vídeo mostrando que Jesus, ele entra no templo, ele vê aquilo tudo, ele começa a arrebentar tudo. Não é Jesus que está dizendo na palavra dele, o apóstolo diz, poxa, sede pois meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então qual que é o erro da irmã Dayana em dizer que estão, porque Jesus falou, covil de ladrões. Então onde que está? Ah, fulana você, porque é a palavra de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus aqui, você pode ler aqui em Isaías 57, clama em alta voz Deus falando, não pare, não se detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão. Então você vê que Deus, gente, ele cobra, né, das pessoas que estão à frente do trabalho, que conhecem a palavra dele, que estão pregando, que estão falando, para quê, gente? Para que a gente venha falar. E falar assim, isso aí não edifica nada. Isso aí não edifica nada que está falando, nós vamos continuar com as vendas. Agora, então é mais bonito as pessoas desafiarem Deus, as pessoas falarem, não, a gente não vai mudar. Esse é o caminho que nós vamos seguir. Nós não vamos mudar, não importa nem que esteja escrito na palavra de Deus. Porque está sendo mostrado. Assim, se você não gosta da nossa religião, procura outra. É o que falaram. Mas não é, gente. É a palavra de Deus. A palavra de Deus fala em Atalaia que tem que avisar quando as pessoas estão indo para o caminho errado. Esse não é o caminho. Então, as pessoas que defendem, gente, vamos deixar aqui bem claro, as pessoas que defendem um ministério, que defendem uma igreja, que defendem um pastor, já fizeram isso no passado e foi com Jesus Cristo. Quero que vocês lembrem bem o que fizeram com ele. Jesus entrou no templo, dizendo o que estava acontecendo, e mataram, tramaram a morte dele e levaram ele à morte de cruz. E não é diferente o que está acontecendo nos dias de hoje, não. Então será que você tem observado os mandamentos? Será que você tem observado aí falar, não, vamos se ver no julgamento? Então coitado dessas pessoas que estão pensando dessa maneira. Coitado desse pastor que acha, né, porque vai viajar até São Paulo, que Deus não está vendo. Coitado das pessoas que mandam esse tipo de mensagens para uma pessoa que está pregando a verdadeira palavra de Deus, achando que Deus não está vendo. Deus, ele está vendo tudo, gente. Deus, ele está vendo todas as coisas. A única coisa que Deus quer, né? Quero ler para vocês aqui em Jeremias, né? Jeremias 3, 12. Diz o seguinte, né? Vamos levar essa palavra para a igreja do Ministério Ipiranga, né? Porque está escrito, eles não querem ouvir, ainda querem afrontar a Deus, estão afrontando Deus, falando, não, nós vamos fazer. Sabe, gente, isso aí está provado, não é nós que estamos inventando, é a palavra de Deus. Não, vocês estão vendo o erro, vocês vão para o mesmo caminho, né, da porta larga. Vocês estão indo para o caminho que conduz à perdição. Não há salvação para esse caminho, né? Tem que se arrepender. Não custa nada, gente, uma igreja ou um pastor pegar o microfone e falar, gente, infelizmente, nós erramos, vamos se livrar das coisas erradas, vamos quebrar o nosso mau entendimento da palavra, vamos agradar a Deus. É isso que Deus quer. Se voltem para mim, diz o Senhor. Mas não, eles escutam a palavra, o orgulho, né? O orgulho, ele está no coração das igrejas. Eles não querem mais, eles não são mais sensíveis à voz de Deus. Eles acham que Deus só vai falar com os membros da igreja. Que Deus nunca vai falar com quem está no altar. Aí quando vem uma palavra de correção, eu tenho tantos anos de pastor, eu tenho tantas coisas. Então você tem que se desfazer dessa fantasia que você criou. Eu sou tal, eu sou pastor tal. Isso não existe no reino de Deus. Lá é o Senhor, Ele vai iluminar toda a cidade. Então se vocês não estiverem de acordo com isso, vocês não entrarão. Vocês não entrarão. Isso não é o irmão Alex que está falando, não é a irmã Daiane que está falando. Não estou aqui defendendo a irmã Daiane, não.
Essa é a palavra de Deus, nós defendemos aqui a palavra de Deus, diz assim, ó. Jeremias 3, 12, 13 diz o seguinte: vai, pois, e apregoa estas palavras para o lado norte e diz: volta, ó rebelde. Então você vê que Deus, quando vê que a pessoa está indo para um outro caminho, ele fala assim: olha, volta, rebelde. Infelizmente, gente, a igreja como essa aqui, né, do Bom Retiro, foi rebelde e não voltou para Deus. O que aconteceu? Olha a vergonha que o ministério, né, do Bom Retiro passou. Que a igreja de Itatiba se desligou dela, se desligou totalmente, porque foi uma vergonha terrível. Porque o nosso Deus, ele é terrível, ele faz mesmo. A palavra de Deus, ela diz assim: volta, rebelde. Volta, ó rebelde, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre você. Então você vê que Deus, ele fala assim: olha, volta, ó rebelde. Se não voltar, eu vou fazer cair a minha ira contra você. Porque as pessoas estão vendo o erro e elas abraçam o erro. Eu disse uma vez para um grupo, está conversando com a irmã Daiane, sobre movimento gospel. Né? Eles começaram a cobrar, gente, cobrar entradas, né, para poder se assistir um show gospel das crianças. Olha, o pai vai R$10, a mãe vai 10, a criança vai R$5. Eu sei que uma família lá dava mais de R$30 para assistir ou para ouvir música evangélica. E o pessoal falou, e nós postamos um vídeo falando sobre isso, e aí começaram a criticar, começaram a falar, começaram isso, começaram aquilo. Você não tem nada a ver com isso, você é um perturbado, um endemoniado, você é isso, você, como falar para a irmã Daiana, que ela é suja, que ela é, vamos ver aqui, sem vergonha, filha do diabo, escrava do diabo, e ainda zombam, gente, riem. Então Deus fala: volta, ao rebelde, e não farei cair a minha ira sobre vocês. Por quê? Porque misericórdia sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Então você vê que Deus, olha como Deus é bom, gente. Ele fala assim: olha, volta, ao rebelde. Volta, rebelde. Porque se não voltar, ele fala que vai... diz a palavra de Deus, diz o Senhor: farei cair a minha ira sobre ti. E diz mais aqui: somente reconhece a tua iniquidade. Seja humilde, povo de Deus. Reconhece que vocês estão errados. Olha só, vê se tem condição uma coisa dessa que está aqui atrás de mim, nessa foto. Vê se tem condição uma coisa dessa dentro da casa de Deus. E não é só a igreja do Ipiranga. Sabor Retiro, as Assembleias de Deus. Começamos aí a falar sobre vendas de feijoada, de pizza, de lasanha, festa fantasia, gospel. Gente, não existe isso, não existe. Não é para se deixar levar por doutrinas várias e estranhas. Não é para se envolver com este mundo, para que a gente não venha aprender os seus costumes e desagradar a Deus. É isso que diz a palavra de Deus. Está escrito e ninguém pode mudar. Agora estamos errados porque estamos pregando. A Daiane agora está sendo alvo, né? De um monte de coisa, porque ela está pregando a verdade, está falando. Aí Deus fala assim: ó, somente reconhece a tua iniquidade, que transgrediste contra o Senhor teu Deus, e estendeste os teus caminhos aos os seus estranhos. São coisas estranhas, gente. Essas coisas dentro da casa de Deus são coisas estranhas, porque Jesus foi praticamente o que ele fez quando ele entrou lá no templo, na igreja. A Bíblia fala, está escrito, ninguém pode mudar o que está escrito na palavra de Deus. Nem um pastor, nem pastor de igreja Assembleia de Deus Bom Retiro, nem da Assembleia de Deus do Ipiranga, nem Igreja Universal, nem Mundial. Ninguém pode mudar. Nem Papa pode mudar o que está escrito. Então nós não podemos ser, gente, como os católicos, que colocaram Maria dentro da igreja católica e eles inventaram um novo Deus. Então os cristãos estão inventando um novo Deus. Esse Deus aí que estão pregando, esse Deus que aceita essas coisas dentro da igreja, ele não pode salvar, porque ele não é Deus. O Deus verdadeiro está aqui, onde nós estamos lendo, aqui na palavra de Deus, nas escrituras sagradas. Ele tem que ser obedecido às escrituras. É a purificação do templo. Então vocês se reúnem, participam da Santa Ceia, vão nas suas festas. Ele diz que já não suporta mais. Eu vou ler essa passagem para vocês. Somente reconhece a tua iniquidade, que transgrediste contra o Senhor teu Deus, e estendeste os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda árvore verde,
e não deste ouvido à minha voz, diz o Senhor. Reconhece, gente, que estão errados. Reconhece, basta reconhecer, ser humilde. Como que podemos pregar a palavra de Deus? Como que podemos falar a palavra de Deus se não somos humildes? Jesus estava ali, né, praticamente já estava julgado ali pelos aqueles homens que pegavam a Bíblia, Bíblia não, as Escrituras Sagradas, né? E estavam ali tomando conta do templo de Deus, colocaram Jesus ali, esses homens que tinham ali a lei de Deus, que passava a lei de Deus para o povo, que sacrificavam para Deus, pegaram Jesus e bateram nele. Disseram que ele era do diabo, do demônio. Mas ele não falava o que estava escrito, ele disse tudo que eu vi, né? E que ele estava falando, ele ouviu junto ao Pai. E ele foi tentar apedrejar, ele teve que fugir. Correram atrás dele, bateram nele, crucificaram ele, o povo de Deus. E não é diferente, gente, nos dias de hoje. Diz assim, ó: aconteceu que, tendo Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, o escrivão e os anciões dos sacerdotes, cobertos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. E disseram-lhe: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para dar à luz. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Senaqueribe, a quem enviou ao seu senhor, o teu rei, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo, com palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, agora oração para resgate que subsiste. E os servos do rei Ezequias foram a Isaías, e Isaías lhes disse: assim direis ao vosso Senhor: assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que eu porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra, diz o Senhor. Então você vê, gente, que não há brincadeira com Deus. Não há brincadeira com Deus. Olha o que diz aqui no versículo 22. A quem afrontaste e blasfemaste? Deus está perguntando. A quem é que vocês estão xingando? A irmã Dayana? A quem é que vocês vão xingar? A irmã Alex, o blog, falando que me chamaram de blogueiro. Eu não sou blogueiro. Nós temos um blog, mas eu não sou blogueiro, não. Só porque eu posto lá a vontade de Deus. É um lugar que eu encontrei para falar de Deus. Então estão falando que é blog para tentar inventar artimanhas do inimigo. Nós aqui pregamos a palavra de Deus. Nós aqui mostramos a palavra de Deus para que o povo venha se arrepender e se voltar para Deus, para deixar de praticar as coisas erradas, que Deus não quer que pratique as coisas erradas, né? A quem afrontaste e blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto? Deus está perguntando, né? A quem eles estão blasfemando? A quem eles estão afrontando, né? Tipo, fazendo, né, irmã Daiane, como alvos de críticas. A quem que eles estão fazendo isso? Para quem que eles estão fazendo isso? Contra quem Deus está falando? Né? Erguesse os teus olhos aos céus. Contra o santo de Israel? Então você vê, gente, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, eles têm visto o que as igrejas estão fazendo na cidade de Itatiba. Conheci, gente, pastor, pessoas que estavam aí numa igreja ou em outra, quando se envolveram, né, em grupos para tentar destruir o nosso trabalho, com ameaças, para falar que ia pegar no meio da rua, que ia bater, que ia matar, ameaçando. Tem aqui um boletim de ocorrência aqui que não fiz vários, só foi um, mas teve várias ameaças, né? E cadê a força desses inimigos que na época tinham igrejas, eram poderosos? Cadê a força deles?
A força está em Deus. A nossa força está em Deus. O Deus Todo-Poderoso, o mesmo Deus que enviou Jesus para falar, olha, não faça isso dentro da minha casa, porque a minha casa será chamada casa de oração. Por meio dos teus mensageiros, afrontaste o Senhor. E disseste, com a multidão dos meus carros subi ao alto, dos montes e aos lados do Líbano, e cortarei os seus altos cedros, e as suas mais formosas faias, e entrarei nas suas pousadas extremas, até o bosque do seu campo fértil. Eu cavei, eu bebi águas estranhas, e com as plantas dos meus pés sequei todo o rio do Egito. De quem é que a gente está falando? De quem é que a palavra de Deus está falando? Com os meus pés, diz o Senhor, eu sequei todos os rios do Egito. Porventura não ouviste que já dantes fiz isto, e que já desde os dias antigos e planejei? Agora, porém, o fiz vir para que fosses tu que reduziste as cidades fortificadas a montões desertos. Você quer que eu diga para você o que Deus quer dizer com isso? Você quer que eu venha mostrar para você o que quer dizer com isso? Porventura não ouviste que já dantes fiz isto? E que já desde os dias antigos o planejei? Então Deus já tinha planejado o que ia acontecer com este rei, que a palavra de Deus fala, e com essas igrejas que se levantaram contra esse trabalho que é apresentado aqui, que é a palavra dele, porque não é nosso trabalho. Esse aqui é o trabalho que Deus está colocando para as pessoas ouvirem. Ele diz assim, o fiz vir. É Deus que traz as pessoas para pelejarem ou lutarem ou para combaterem, né, contra esse trabalho. Sabe para quê? Você sabe para quê? Porque Deus permite as pessoas se levantarem contra o nosso trabalho em Deus, contra o blog, contra as pessoas que são de Deus verdadeiramente. Você sabe por que Deus permite? Você sabe por que Deus permitiu o povo lá matar Jesus, mandar matar e bater nele? Porque depois Deus foi lá e destruiu o templo de Salomão. E Jeremias ele falava, olha, vocês que estão entrando por essas portas a adorar o Senhor, se arrependam, porque senão Deus vai destruir toda a cidade e vai destruir o templo também. E não creram. E aí o rei da Babilônia destruiu a cidade todinha, porque Deus tinha avisado o povo dele não deu ouvido, como vocês não estão dando. E aí as pessoas falam, não, se nós vivêssemos nos tempos de Jesus, nós íamos abraçar Jesus, nós íamos dar beijo em Jesus. Se vocês com essas atitudes, vocês vivessem no tempo de Jesus, né, Jesus foi um cravo aqui e nos pés, né? Não, vocês colocariam uma estaca na testa dele e fincaria na cruz, né? Porque vocês estão fazendo pior do que eles, porque viram o que Jesus passou. Viram que os profetas passaram e vocês estão fazendo a mesma coisa. Não, nós vamos continuar as vendas, nós vamos continuar a venda. E aí Deus fala, reconhece. Só reconhece que você está errado. Se volte para mim. E diz aqui, eu cavei e bebi águas estranhas. E com a planta dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Porventura não ouviste que já dantes fiz isto? E já desde os dias antigos o planejei, agora, porém, o fiz vir, para que fosses tu que fizestes as cidades fortificadas a montões desertos. Por isso, os moradores delas, com pouca força, ficaram pasmados e confundidos. Eram como a erva do campo, e hortaliça verde, e o feno dos telhados, e o trigo queimado, antes de amadurecer. Porém, o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim, eu sei. Então você vê que Deus ele sabe que as pessoas têm se levantado, como um exemplo, né, que estamos aqui falando sobre a irmã Diana, mas ele fala que é dele. O furor que vocês sentem não é contra ela, porque a palavra não é dela. Não está escrito Bíblia Sagrada da irmã Diana. Não está escrito a palavra da irmã Diana é o Senhor. Irmão Alex é o Senhor, é a palavra de Deus. Vocês estão indo contra a palavra de Deus. Volta ao rebelde. Dizendo assim, por isso os moradores dela, né, já li, né? Porém, o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim,
eu sei, por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos seus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Então você vê que Deus fala, né? Porque subiu aos ouvidos de Deus essas palavras, porque nós sabemos que esse trabalho é de Deus. Nós sabemos que nós já vimos perseguições várias. Sem vergonha, filha do diabo, você está ferrada, escrava do diabo. Fala outras coisas que falar, só que eu não vou ler tudo aqui, né? Contra quem eles falam? Subiu aos ouvidos de quem o que vocês falam? Apenas reconhece. Nós lemos aqui para vocês, apenas reconhece. Quero ler para vocês agora, para estar encerrando, né? Que as pessoas elas se gabam muito, né? Um rapaz me disse assim: mas nós reunimos Oséias 2, quero ler aqui para vocês. A gente vai estar encerrando Oséias 2, 10 e 11. E agora descobrirei a sua vileza diante dos teus olhos, diante dos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão, diz o Senhor. E farei cessar todo o seu gozo, e suas festas, e suas luas novas, e os seus sábados, e todas as suas festividades. E fala mais aqui, nós vamos encerrar em Isaías 1, 12 ao 16. Quando vocês vêm para comparecer perante mim, quem requereu isto das vossas mãos? Que viesseis a pisar os meus átrios. Você vê que Deus está falando para o povo dele. Quem é que pediu para que vocês viessem pisar nos meus átrios? Gente, pessoas que não querem obedecer a palavra de Deus. Você pega a Bíblia, você esfrega na cara da pessoa, como Deus fala, clame em alta voz, não se detenha, você esfrega na cara dela, dizendo: olha, não pode vender nada dentro da igreja, não pode comprar nada dentro da igreja, porque isso aí fere Deus. Gente, isso fere o Senhor, gente. Você está entendendo que isso aí fere Jesus? Será que você entende isso? Será que você consegue compreender? Ou você só é um crente, um evangélico de fachada, uma pessoa que só é um fã-clube? Ah, vamos lá, que está passando lá no fã-clube hoje, vamos lá seguir o fulano. Você não crê. As igrejas não estão crendo que existe um Deus vivo. As igrejas. Então ele fala assim: quem é que, vamos dizer o português, quem é que chamou vocês para estar aqui dentro da igreja? Não continuem a trazer ofertas vãs, porque eu quero que vocês entendam o seguinte: as pessoas que são os dizimistas fiéis, a igreja só sabe pregar Malaquias 3:10, Malaquias 3:10, Malaquias 3:10, Malaquias 3:10, Malaquias 3:10. Todo mundo sabe o que é, não precisa nem falar a passagem. Mas não se obedece a Deus. Tira o dízimo, mas não obedece. Tira o dízimo, mas não obedece. O que nós temos falado aqui, nós falamos para todo mundo ouvir. E eles, quando falam da irmã Dayane, da minha vida, eles falam dentro das igrejas, dentro dos quartos, na rodinha dos escarnecedores. E aquele que fere o irmão em oculto é maldito aos olhos de Deus. E aí vai levar o dízimo, aí vai participar da Santa Ceia, se não crê no que está escrito. Como é que vai crer, né? Nos escritos. Vamos lá. Não continueis a trazer ofertas vãs. E incenso é para mim abominação. E as luas novas e os sábados. E a convocação das assembleias. As convocações das assembleias. Vamos lá. Vamos ver. Olha o que a irmã Daiane está falando. Vamos levar o que ela falou lá para São Paulo. Vamos ver o que a gente vai fazer. É o que diz aqui. A convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade. Nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas. E as vossas solenidades. A minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pessoas que não têm amor a Deus nenhum. Deus está dizendo aqui: estou cansado de as sofrer.
Por isso, quando vocês estendem as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. E ainda que se multipliquem as vossas orações, eu não ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue, diz o Senhor. Isso é a palavra de Deus. Isso é o que está escrito, não é essa farsa que as igrejas têm montado aí para as pessoas acreditarem. Agora Jesus ele fala em João 5. Como vocês podem crer? Essa palavra de Jesus é muito linda, gente. Como vocês podem crer recebendo honra um dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Então você vê, gente, a gente vê na internet, irmã Daiane vê, eu vejo, as pessoas postam foto fazendo pose, que são os pastores poderosos, um puxando o saco do outro, um alisando o outro, depois colocaram lá olha o que estão falando de nós, olha o que estão falando de nós, como vocês podem crer recebendo honra um dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Só de Deus, gente. As pessoas não deveriam postar fotos assim, fazendo pose, pregando, estamos aí expulsando o demônio. Como vocês podem crer? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em que vos esperais, porque se vós cressem em Moisés, creriam em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como vão crer nas minhas palavras? Isso diz o nosso Senhor Jesus. Como vocês vão crer nas palavras dele? Moisés falava dele. Ele é Deus. Ele disse, eu sou. Então as pessoas não creem, né? Como vocês podem crer recebendo honra um dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Se vocês amassem a Deus, né? Vocês ouviriam, né? João 5, 36. Porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras eu faço. Testificam de mim que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, e nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não crês. Vocês não crêem naquele que ele enviou. Né? Porque nós lemos aqui que não pode vender coisas na igreja e vocês não querem saber. Então vocês não crêem, né? Examinai as escrituras, né? Examinai as escrituras, porque vós cuidam, né? Vocês cuidam ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. E não querem vir a mim para terdes vida. Então não adianta, gente, ler a Bíblia. Vamos ter a vida eterna, mas não quer ir até Jesus fazer a vontade dele, né? Eu não recebo glória dos homens. Mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e não me aceitais. Se outro vem em seu próprio nome, esse vocês aceitam. Né? Eu quero encerrar essa palavra, né? Em nome do Senhor Jesus, dizer para o povo de Deus, cuidado, né? Cuidado, porque Deus, ele não está morto, ele é um Deus vivo, e o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Amém.